convido a amada igreja a ler suas Bíblias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Iremos ler esses 22 versículos aí, os últimos desta carta. Quem achou, diga amém. Amém. A minha versão é a revista e corrigida fiel. Essa mesma que está aí no monitor. Amém? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Porque já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tique para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tique a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, e Prudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A paz seja convosco. Amém. Podeis aceitar em nome de Jesus. Oh, glória! Quando nós falamos em missão é evangelismo. Missões, na verdade, é um campo muito vasto. Terão aqueles que irão pregar, aqueles que irão ensinar, aqueles que irão trabalhar, aqueles que irão falar, aqueles que não falarão, aqueles que testemunharão, aqueles que irão construir testemunho. Então, são várias maneiras de fazer missões. E o importante é que nós venhamos a estar em uma dessas fileiras. O exército ele não é só feito de infantaria. O exército tem a engenharia. Se precisar passar o rio, o infante ele não vai construir uma ponte. Chama-se engenharia. Quando a comida está acabando, chama-se a logística. Quando o armamento está ficando ruim, chama-se a logística. Se tem um soldado que foi ferido, chama-se o médico, serviço de saúde. Então, nós temos que estar em um desses serviços.
ou na logística, ou na frente do combate, ou no ensino, mas tem espaço, volta como estava, tem espaço para todos. Okay? Então todos nós podemos nos enganjar. Então, o apóstolo Paulo, ele instruindo a Timóteo, ele diz: conjuro, peço, insisto com você, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda do seu reino. Então, a obra é segundo a palavra de Deus, é segundo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, é segundo aquilo que os apóstolos escreveram na palavra de Deus, palavra que não foi feita ou escrita pela vontade do homem, mas homens santos, inspirados por Deus, escreveram a palavra essa que vem sendo atacada durante muitos anos, palavra essa que é a crítica, ela vem tentar desconstruir os seus valores, a sua ética, a sua moral, tentar desconstruir, aleluia, todo o ensinamento da palavra de Deus. Porém, quando nós vamos fazer missões evangélicas, missões bíblicas, tem que ser segundo a palavra de Deus. Não é segundo a filosofia, pode ajudar, não é segundo a medicina, pode ajudar, não é segundo a psicologia, pode ajudar, não é segundo nenhuma outra ciência, nem mesmo segundo a teologia. Dependendo de que teologia nós estamos falando, é segundo a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus, é assim que deve ser feito. Aleluia! O Senhor, ele diz para Moisés: Moisés, aprende o teu coração e o teu entendimento para fazer o tabernáculo e tudo que há nele, segundo aquilo que foi lhe mostrado no monte, conforme as coisas que tu viste que existe no céu. Aplica o teu coração a fazer como te foi ensinado. Aleluia. E missões, irmão, é uma coisa muito simples de fazer. Aquele que é intelectual vai ser usado na sua intelectualidade. Aquele que é analfabeto vai falar da palavra de Deus, vai falar daquilo que Deus fez em sua vida, vai testemunhar. Aquele que está estudando vai poder fazer um estágio, no campo missionário. Existem escolas, existe a Jocum, existe a Missões Abertas, que formam missionários para ir para outros países, para trabalhar no nosso território brasileiro. Existe aí os capelões, existe os grupos voluntários, todos nós podemos estar engajados. Existem aqueles que vão ficar cuidando do rebanho do Senhor, aqueles que vão instruir a igreja, aqueles que vão orar com a igreja, aqueles que vão interceder por missões. Então nós temos que entender, irmão, que todas as ovelhas têm que ser atendidas. E quais são os tipos de ovelhas? Zacarias capítulo 11, versículo 15 a 16, a palavra é contra os pastores insensatos. Mas está falando de pastor? Todo homem cristão é um pastor. Você tem o seu rebanho na sua casa. Se você não tiver filho, tem a sua esposa. Se você tiver filho, tem a sua esposa e seus filhos. E esse rebanho ele pode ser ampliado. Tem os seus vizinhos, tem sua parentela. Então, nos diz assim, com ênfase no versículo 16, Zacarias 11, 15 a 17. O Senhor me disse: toma ainda um instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo. Aí os tipos de ovelha: não buscará a desgarrada. Quantas ovelhas desgarradas nós temos? Eu não posso pegar a Bíblia e falar: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Ali é uma doutrina que estava se infiltrando na igreja, que era o gnosticismo, era outro evangelho que queriam colocar. Isso não é desculpa para não fazer missão, irmão. Não, se fosse de Deus, estava aqui. Se não está aqui, porque não é eleito. Isso não é palavra de Deus. Temos que buscar as desgarradas. Não sarará a doente. Se ela está doente, seja do corpo, seja do espírito, ela precisa de um remédio. A primeira dose é Cristo. Precisamos dizer para ela que o Espírito Santo continua sendo o consolador, o ajudador, buscar a causa da doença, não querer somente dar um remédio amargo. Qual foi a causa da doença? Porque ela se entristeceu, porque ela se desviou, o que trouxe essa doença? Primeiro temos que levantar o diagnóstico, para depois curar a doença. Nem apacentará a sã. Essa aqui é a mais negligenciada, a ovelha sã.
Porque pensa-se muito na desgarrada, pensa-se muito na doente, pensa-se muito... E a ação, eu faço o que com ela? Ela tem que continuar sendo alimentada, ela tem que continuar sendo ensinada, ela tem que continuar recebendo nutrientes, porque senão ela vai ficar doente. Ela tem que conhecer o seu pastor, ela tem que conhecer o seu aprisco, porque senão ela vai se tornar uma desgarrada ou uma doente. Então a ovelha sã, muitas das vezes ela vai ficar. Não adianta eu ir ao mundo e encher o aprisco de ovelha e querer alimentar as que estão no mundo e não alimentar as que estão no aprisco. Ambas devem ser alimentadas. Por isso não deve haver críticas em missões. Você nunca foi no presídio, não quer dizer que você não está fazendo missão. Se você está pregando a palavra de Deus, você está fazendo missão. Se você está entregando um folheto, você está fazendo missão. Se você atravessou a fronteira e foi ali nos predinhos, você está fazendo missões. Se você foi para a Índia, foi para a África, qualquer outro lugar, está fazendo missão. Todos nós somos missionários. Isso aqui é bem frisado pelo nosso pastor. Uma igreja que não é missionária, ela pode ser tudo, menos uma igreja. Mas comerá a carne da gorda e despedaçará suas unhas. A ovelha gorda é aquela ovelha bem nutrida. Aí vem os interesses materiais. Tem um bom dízimo, tem uma boa influência, a ovelha sempre tem algo para oferecer. Então vale a pena para alguns bajular essa ovelha. Mas o que Paulo diz é o seguinte, que pegue a palavra, que ministra em tempo e fora de tempo. No Kairos, que é o tempo oportuno, que também é chamado na teologia de tempo de Deus. Qual é o tempo oportuno? Quando a minha vizinha vem fazer uma queixa e uma fofoca. Eu tenho duas opções: ou eu faço missões, enxergo a palavra de Deus nela, ou eu me uno ao inimigo e faço fofoca com ela. O tempo ele foi oportuno. Eu não gosto desse vizinho. Nós não temos que gostar ou deixar de gostar. Sempre que estiver em vós, tem de paz com todos. Independente de eu gostar ou não, se eu estou vendo uma necessidade, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Glória a Deus. O meu sentimento não pode estar acima do sentimento de Deus. Deus que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se é o meu vizinho, aqui muitas das vezes eu posso ter até uma desavença, posso não concordar com alguma coisa, ele pode ser até atribulado, mas se ele receber a palavra de Deus, ele vai ser transformado. Então, em tempo oportuno ou fora de tempo, ou no cronos do homem, ou no tempo do homem, na nossa limitação. Eu não tenho tempo, mas aí eu estou no trabalho, eu estou na escola, eu estou na fila do mercado, eu vou à padaria. Esse é o tempo de Deus. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas, quando esquecem o celular, elas voltam para buscar, mas nós não vemos muitos saírem com Bíblia na mão. Vai para uma fila de um banco, vai passar ali 2 horas, pode estar lendo a Bíblia. E só pelo fato de você estar com a Bíblia na mão, alguém que tem uma necessidade, uma alma sedenta, pode olhar em mim e em você e ver ali uma fonte. Aquele que crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, fontes de água viva fluirão do seu ventre. Dizia ele do Espírito Santo que seria dado. Podemos e devemos fazer missão em qualquer lugar e em qualquer tempo, seja oportuno ou não. Quando eu desperto pela madrugada para orar, eu me lembro dos missionários. Estamos fazendo missões transculturais, porque eu estou orando por missionários que estão em todo o mundo. A oração ela pode abranger o mundo todo. Nós podemos estar aqui, estar orando por um missionário que está no Iraque. Eu estava vendo hoje na página do Portas Abertas quantos cristãos estão sendo mortos. Pegam as crianças, matam os pais,
na frente das crianças e falam para as crianças aqui, assim: então vamos entrar para a igreja para orar pelos seus pais. E quando eles entram, trancam a igreja e colocam fogo com as crianças vivas dentro. Mas uma oração pode apagar a força do fogo. Na galeria dos heróis da fé, quando ele começa ali a falar dos heróis da fé, ele diz: homens do qual o mundo não era digno, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram força, não quiseram ser tidos como inocente, antes enfrentaram a morte por testemunho de Jesus. A oração faz a diferença. Preguem em tempo, preguem fora de tempo. Em Atos capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículos 1 ao 8. Glória a Deus, glória a Deus. Glória. Nos diz assim: na época, Saulo ainda, o apóstolo Paulo, não era convertido. E também Paulo consentiu na morte dele, Estevão, o primeiro mártir. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja. Eu não creio que Paulo matava, como alguns teólogos creem. Eu creio que eles iam, conforme ele mesmo testemunha, com cartas do Sinédrio, pegavam os cristãos e traziam para ser julgados à revelia no Sinédrio. E esse julgamento pelo Sinédrio, ou usando ali Roma, que era o império, assim esses cristãos eram condenados à morte. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, reclamando, murmurando, se queixando, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregavas a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção o que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Porque muitos espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Onde o evangelho chega, ele transforma. Onde um evangelista cheio do Espírito Santo de Deus, por qualquer motivo, chega, há alegria na cidade. Quando se abre uma igreja num lugarejo, assim as Assembleias de Deus cresceram. Diziam-se antigamente que tinham 3 coisas que não podiam faltar: uma estação de trem, uma farmácia e uma Assembleia de Deus. Pronto, já era considerado uma cidade. Qualquer lugar em que a palavra ainda não foi plantada e abre-se uma palavra, uma igreja do Senhor, aí é uma oportunidade de almas se renderem ao nome do Senhor. Onde missionários chegar, há a possibilidade de almas serem resgatadas. Eu estava ouvindo esses dias um testemunho, tem na internet, bem famoso, pastor falando que tinha, não me lembro, acho que era um diácono, e chegou para ele: pastor, estou com uma doença aí, mas Deus está no controle. O que é? Não sei não, mas eu vou lá fazer o exame. Aí o diagnóstico, leucemia. Rapaz, pastor, está aqui o diagnóstico, que leucemia, isso é muito sério, sério nada, Deus está no controle. Aí ele foi internado, aí começou a fazer a obra. Ele falou: pastor, estou aqui no hospital, graças a Deus, que essa doença veio. Que isso, varão? Deus está no controle, porque os que não estão aceitando Jesus, no outro dia os médicos estão recolhendo. E ele estava fazendo a obra, e continuou fazendo a obra. Aí veio outro diagnóstico, que já não acharam mais a leucemia. E anos depois, esse varão morreu, não de leucemia. Glória! Agora imagine se ele fica reclamando: pô, eu sirvo a Deus, agora eu estou com leucemia. Eu sempre fui fiel, mas agora eu estou com leucemia. Eu sempre preguei a palavra de Deus. Ele aproveitou o diagnóstico como uma oportunidade vinda de Deus. Aleluia! Maravilha! Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo conselho nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus pecados, conforme as suas concupiscências. Nós vamos lá em 2 Pedro, capítulo de número 2.
versículos 1 a 3 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, conforme haverá também falsos doutores, introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repetida perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós vemos isso todos os dias no jornal. Todos os dias. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Versículo de número 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Versículo 17. A vontade era ler o capítulo, mas não vai dar tempo. Esses são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, as quais a escuridão das trevas eternas se reserva. Porque, falando coisa muito arrogante de vaidade, engordam, ou seja, enganam, com concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Por quê? Prometendo liberdade, segundo eles mesmos, servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. Se o pecado me vencer, eu sou servo do pecado. Se eu me entrego a Cristo, eu sou servo de Cristo. Versículos 20 e 21. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes foi dado. Se existe uma condenação para o ímpio, a condenação para aquele que conhece o Evangelho, que um dia testemunhou do Evangelho, pregou o Evangelho, viveu o Evangelho e agora tornou a cair, como Hebreus 6, porque é impossível que sejam renovados. Por quê? Porque de novo crucificam a Cristo e lhes põem a vergonha pública, o vitupério. Aquele que esteve um dia e por suas próprias pernas saiu, ou por qualquer circunstância saiu, porque Jesus mentiu sobre ele, bateram nele, cuspiram nele, levaram ele acorrentado, crucificaram ele, ele ressuscitou, e tem uns que não acreditam nele até hoje, dizem que Jesus não existiu, dizem que o Evangelho é uma mentira, mas os sinais estão se cumprindo, a palavra está se cumprindo, tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Então não temos desculpa para abandonar o nosso Salvador. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi culpado pelo meu pecado. Ele sofreu pelo meu pecado. Ele sofreu as agonias que eram para mim. Aquela cruz não era dele, nem de Barrabás, era minha. Glória! Uma vez conhecemos, temos que fincar estaca. O nosso navio tem que lançar âncoras. Estar bem seguro em Cristo Jesus e na sua palavra, de forma que nada pode nos mover. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Os montes estão lá até o dia de hoje, não são abalados, mas permanecem para sempre. Precisamos permanecer aqui, porque assim como Ele permanece por toda a eternidade, permaneceremos com Ele, se formos salvos. Versículos 7 e 8. Combati o bom combate. Tem coisa melhor do que o combate. O combate nos traz experiência. Se for perguntar aos pastores na retaguarda, ao nosso evangelista, quantos temores, quantos combates, quantas aflições, quantas experiências com Deus.
quantos livramentos, quantos milagres vividos precisamos combater. Atos dos Apóstolos. Coloque aí, por favor, 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Jesus Cristo, Senhor nosso, que me teve por fiel, pondo-me no ministério. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também alcance a salvação em Cristo Jesus, com glória eterna. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Esse aqui estraçalha minha alma. Eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Não quer dizer que, por nós chegarmos a um povo que não tem a luz, nós seremos amados por ele. Nós estamos no mundo, a qual a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. E se nós estamos em Cristo, o mundo é nosso inimigo. E nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que ir ao mundo. Temos que encher o mundo da palavra de Deus. Ainda que amando cada alma, sejamos cada vez menos amados. Não espere elogio. Não espere tapinha nas costas. Ah, o pastor nunca me elogiou. Todo incompetente tem uma desculpa para o seu fracasso. Eu até queria fazer a obra, mas nunca tive oportunidade. Eu até queria pregar, mas nunca tive oportunidade. Conhece o quê? Já leu a Bíblia quantas vezes? Vai falar de quê? Qual a oportunidade que nós estamos esperando? Procura vir ter comigo depressa. Versículo de número 9. Joel, capítulo 3, versículos 13 e 14. Lançai a foice, porque já está madura a seara. 20. Descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Quantos estão nesse vale? No vale da decisão. Permaneço em Cristo ou não permaneço em Cristo? Esse vale não é para nós. Não devíamos nem passar ao lado desse vale. Mas quantas almas estão, porque teve uma experiência ruim, assim que tentaram ingressar em uma igreja, assim que, sem entendimento, quiseram fazer a obra de Deus, muitas das vezes se machucaram e colocaram a culpa em alguém. Estão no vale da decisão. Precisamos ir ter com eles depressa. É para ontem. Porque se morrer, não há mais esperança. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Não existe penitência, não existe purgatório, não existe orações intermináveis para resgatar os mortos.
Uma vez que morreu, acabou. Então, se tiver que amar, é agora. Glória! Se tiver que elogiar, é agora. Se tiver que repreender, é agora. Se tiver que ensinar, é agora. Se tiver que buscar, é agora. Se vê que está no vale da decisão, vá depressa resgatar. Estou tirando de contexto para fazer uma aplicação. Vamos entrar neste vale, não para ficar nele, mas para resgatar os perdidos nele. Glória! Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. Isaías, ele tem uma visão do trono de Deus. Ele fica com muito medo. Ele vê o Senhor no alto e sublime trono. E ele diz no capítulo 5: ai daqueles que se embebedam, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo. Mas no capítulo 6 ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo, e os meus olhos viram o Senhor da glória. E eu habito numa geração de impuros lábios. E ele também tinha os seus lábios impuros, deixou a geração influenciar o comportamento dele. Mas agora os meus olhos viram o Senhor da glória. E o serafim pegou uma brasa viva do altar e veio até mim e tocou nos meus lábios com aquela brasa viva, ou seja, uma brasa acesa, e disse: purificado está o teu pecado. Então depois ouvir a voz que diz: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto o nosso pecado não for purificado, não seremos enviados. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, finalzinho. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque estavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que diminua a seara. É isso que está escrito aqui? Para que mande mais ceifeiros. Aleluia! A seara tende a se expandir. Aleluia! E os ceifeiros? Uma foice pequena, por isso que chama ceifeiros, pega um molho de trigo, passa a foice, depois vai juntando aqueles molhos, amarram e separam. Pegam aquele trilho, amarram uma tábua no boi, geralmente colocavam uma criança sentada em cima e ficavam em roda para esmagar aquele trigo, para separar a palha do trigo. Depois pega aquele trigo, na época da colheita era a época dos ventos, joga o trigo para cima, a palha vai embora e o trigo fica. A palha sempre vai embora, o trigo fica. Joga o trigo para cima, a palha vai embora, o trigo fica. Aleluia! Quanto trabalho! Se for olhar do que se é jogado fora, do que se é utilizado, mais palha vai embora do que trigo é utilizado. Mas a seara continua chamando os ceifeiros. Aleluia! Não podemos desistir. Versículo 13: traz a capa e os livros. Esse capa no Brasil é sinônimo de falsidade, não, mas na cultura de Israel não. Capa é sinônimo de cobertura. 1 Reis capítulo 19. 1 Reis, na verdade, 19, versículo 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando junco, com 12 juntas de boi diante dele. Estava com a 12ª. E Elias passou sobre ele
e lançou a sua capa. Isso era sinônimo de quê? Você está sobre a minha cobertura ou você foi escolhido para ter uma autoridade? E deixou ele os bois e correu atrás de Eli e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E disse ele: vai e volta, porque que tenho eu te feito? E voltou o bois atrás dele, e tomou a junta de boi, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Uma vez que nós fomos escolhidos, temos que matar o boi, e temos que distribuir a carne, temos que queimar os carros. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Nós não temos a opção de recuar. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós não temos a opção de voltar atrás. Uma vez consagrado a diácono, vai ser cobrado por diácono, exercendo ou não. Uma vez consagrado a presbítero, vai ser cobrado como presbítero, exercendo ou não. Assim como diaconisa, assim como missionário, assim como pastor, assim como evangelista. Uma vez que atravessou a ponte, fazendo a obra ou não, vai ser cobrado por aquilo que lhe foi dado. Porque o evangelho dá oportunidade. De repente, uma oportunidade que um presbítero tem, um diácono não tem. Uma oportunidade que um pastor tenha, um presbítero não tenha. Então, por ter essa oportunidade, seremos cobrados por aquilo que nos foi dado. Não podemos pensar em voltar para os bois. Aleluia! Pedro falou: vou pescar, e os outros discípulos vão pescar também. Quando nós voltamos, nós não voltamos sozinhos. Nós voltamos muitas das vezes trazendo a nossa família, trazendo o nosso vizinho, todos aqueles que nos viram e testemunharam. É homem de Deus, agora estão retornando, porque nós retornamos. Porque nós queremos agora ir atrás da cinza dos carros que queimamos, atrás do boi, da carne do boi que distribuímos. E se o boi estava arando, não era uma carne muito boa, porque o boi era musculoso. Não podemos voltar atrás. Aleluia. Não podemos desistir do Evangelho. Não podemos, aleluia, deixar que o nosso testemunho faça com que pessoas voltem atrás. Já fomos escolhidos, já temos a capa, já temos o revestimento do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito aos profetas que escolheram, aos apóstolos, que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele: que de mim ouviste, porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Diz: não vos pertence saber os tempos, a estação que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebereis a virtude, ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, mártires, aqueles que podem até, pelo seu testemunho, morrer pela obra, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. O nosso revestimento, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. Os livros extras ele pede para Timóteo: passa na casa de Carpo e traz os livros, principalmente os de couro, né, os pergaminhos que vinham de pedra. Esdras
Lucas capítulo 7, versículo de número 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Salmo 119 é o salmo da palavra. Versículos 15 a 20 nos diz assim: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Aqui, irmão, o salmista, ele rasga o seu coração. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Versículos 32 a 34. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. O que é dilatar? É aumentar. A partir do momento que o nosso coração ele vai se enchendo de palavra, ele vai se dilatando. E nós enchemos ele de palavra e ele vai crescendo. E quanto mais palavra entra, mais ele cresce. Quanto mais entra, mais faz espaço. Vai chegar o tempo em que a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio, dilatado da palavra de Deus. Ensina, meu Senhor, os caminhos dos teus estatutos. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra, fazer missões será uma alegria. Seja ela como for ou onde for, será uma alegria. Aleluia. Versículos 10 a 18, com ênfase no 17, aqui do 2 Timóteo 4. Aí ele diz assim: o Senhor assistiu, versículo 17, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, livre, e fiquei livre da boca do leão. O que Paulo está dizendo aqui? Eu dou graças a Deus porque eu estou na prisão, e estando na prisão preguei a palavra e os gentios ouviram a palavra. E ele aqui faz algumas lamúrias. Olha, uns abandonaram o evangelho, outros faz tempo que eu não venho, uns estão doentes, ninguém me assistiu. Vai ter momentos que não poderão ser assistidos, porque comparecer em Roma para assistir Paulo era ser condenado com ele. Muitas das vezes nós queremos assistir, mas o Espírito Santo nos impede. Paulo queria fazer a obra em determinado lugar, mas o Espírito Santo nos impediu. E ele viu um macedônio dizendo: olha, atravessa e vem nos socorrer. Nós não iremos para onde nós queremos, nós não falaremos o que nós queremos, nós iremos e falaremos e nos comportaremos conforme o Espírito Santo nos conduziu. Jesus, após ser batizado, foi conduzido para o deserto, e passando 40 dias e 40 noites teve fome, e quando ele saiu do deserto foi embora, veio Satanás para tentá-lo. Se tu és o Filho de Deus, fale que com essas pedras se transforma em pão. O que mais tem na Judéia é pedra. Se você tiver com fome, olhar a pedra de cachoeira, não parece um pãozinho? E ele vai agir na nossa necessidade, irmão. Qual é a tua necessidade hoje? É de um emprego? Ele vai falar: se tu fosse filho de Deus, você estava empregado. É uma cura? Ele vai falar: Deus cura todo mundo, mas não cura você. Ele vai sempre querer tocar na nossa necessidade. Mas Jesus respondeu: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda que vem da boca de Deus. Pega Jesus e transforma o pináculo do tempo. E diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus olhos dará ordem a teu respeito. Ele vai querer nos derrubar na igreja. Ele vai querer envergonhar o ministério que o Espírito Santo nos tem chamado. Imagine Jesus se lançando e caindo no pátio do templo. O que o
também escrito está: não tentará o Senhor seu Deus. E agora ele tenta com as ilusões, ele mostra todos os reinos, todas as vaidades, todo o mundo. E o mundo, ele tenta nos influenciar, tenta nos mostrar as suas vaidades. Ele diz: tudo isso te darei. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler Bíblia, não precisa ter uma vida santa. É só se ajoelhar e me adorar. É só dizer que Satanás é o seu Deus e ele vai te dar o mundo todo. Aleluia. Glória a Deus. Qual foi a resposta? Somente ao teu Deus. Aleluia. Eu não tenho outro Deus, Glória. senão aquele que está escrito nesta palavra. Eu não tenho outro Senhor, senão o meu Salvador. É esse o Salvador que eu apresento. É ele que eu falo. É por ele que eu vivo. Glória a Deus. Procurai vir ter antes do inverno. Eclesiastes, capítulo número 2. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Glória a Jesus. Versículo de número de 2 Timóteo, está em versículos 21. Procura vir antes do inverno. Inverno fala de necessidade. Ele precisava da capa para se aquecer no inverno. Mas ele diz: ó, traga os livros, principalmente os pergaminhos. O Espírito Santo e a palavra, ambos são necessários. Mas procura vir antes do inverno. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que escureçam o sol, ou seja, os seus olhos, e a luz e as estrelas tornem a vir, e as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, as pernas, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores dos dentes, porque já são poucos, e se escureçam os que olham pela janela, e das portas da rua fechem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantará as vozes das aves, e todas as vozes do campo se abaixarem à audição, como também quando tremerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os seus planteadores andarão rodeando pela praça. Ou seja, quando já não tiver mais força, quando a velhice me ganhar, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Morreu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão das palavras de verdade. As palavras de um sábio são como os grilhões, como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Mas, disse mais: filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, mas o mútuo estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que esteja coberto, seja bom ou seja mal. Nós estaremos em missões, não poderemos errar, não poderemos fazer o que é mal, porque Deus trará juízo sobre toda obra, daquilo que é bom e daquilo que é mal, e eu agradeço a oportunidade. Aleluia!